pessoal, olá, tudo beleza? Fernando Oliveira aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comandos elétricos, pessoal. O que são os comandos elétricos? Comandos elétricos é uma área da engenharia, da eletrotécnica, que estuda os métodos de partida de motores de máquinas elétricas, de que forma ele vai iniciar, de que forma essa máquina elétrica pretende parar, o sentido de rotação do seu eixo, a regulação da velocidade, limitação de corrente de partida em alguns casos e, em todos os casos, proteção elétrica. Um motor elétrico, pessoal, é a principal máquina que a gente vai estar controlando através dos comandos elétricos. Na maioria dos casos também, trata-se de um motor elétrico do tipo trifásico de indução, que é esse exemplo que a gente tem aí pertinho da minha cabeça. Um motor elétrico é uma máquina, um dispositivo, um atuador eletromecânico, capaz de converter energia elétrica em energia mecânica, e executar um devido trabalho ali no meio onde ele foi inserido. Então vejamos, os comandos elétricos são compostos por diversos dispositivos, e esses dispositivos são proteções, contatores, dispositivos de manobra, chaves, sinalizadores, entre outros. E esses dispositivos utilizados para comandar o motor elétrico, eles são normalmente dispostos dentro de quadros elétricos. Os quadros ou painéis são espécies de armários especiais, especialmente desenvolvidos para acomodar esses dispositivos utilizados nos comandos elétricos. Os quadros eles são geralmente vedados para evitar a entrada de poeira, respingo ou qualquer outro tipo de vetor que venha danificar o equipamento. E sua aparência final fica mais ou menos essa daqui, onde a gente tem as chaves de ligar e desligar. Os quadros geralmente tem uma tranca também, que para você abrir é necessário uma chave, no mínimo uma chave de fenda ou algum dispositivo que você possa enfiar para fazer girar uma trava. E além disso, no painel a gente consegue ver também botoeiras, que são os botões de acionamento e desacionamento, e os sinalizadores, que são lâmpadas comuns ou LEDs, que vão fazer a sinalização para indicar se o motor está pronto para funcionar, se o quadro está apto a operar, se está apresentando alguma falha, se está ligado ou desligado, entre outras sinalizações. Aí, como eu falei no início, pessoal, os comandos elétricos eles têm por função realizar algumas ações no acionamento de máquinas. E entre elas estão partida, O que é a partida de uma máquina, de um motor? A partida é aquele ato de fazer funcionar, é você fazer aquele motor, aquela máquina que estava em inércia, estava parada, começar a girar. Da mesma forma, a parada é a ação contrária. Na maioria dos casos, a parada acontece apenas pelo apertar de um botão, a máquina desenergiza e ela vai parar sozinha. Porém, em alguns casos, é necessário fazer algum tipo de manobra extra elétrica para fazer algum tipo de frenagem e acelerar o processo de parada do equipamento. Outra ação citada é referente ao sentido de rotação. Sentido de rotação, pessoal, é simplesmente você indicar, você fazer o motor girar para um lado ou para o outro, sentido horário ou anti-horário, de acordo com a sua necessidade ou a necessidade da sua máquina. É também uma ação prevista nos comandos elétricos a regulação ou controle da velocidade. Alguns motores possibilitam você duplicar ou reduzir a metade da velocidade, entre outros casos especiais onde a gente tem um controle mais fino dessa rotação. Outra também função importante dos comandos elétricos é a limitação da corrente de partida, pois algumas máquinas, durante o início da sua rotação, durante a sua partida, elas desenvolvem ou demandam muita corrente da rede. Então, nesses casos, o comando elétrico também usa algum artifício que seja capaz de limitar ou de reduzir essa corrente para ela não prejudicar a rede na qual o motor ou a máquina está conectado. E, por fim, uma das últimas funções importantes dos comandos elétricos, dos acionamentos elétricos, é a proteção elétrica do equipamento. Então, em um quadro de comando ou painel de comando, a gente sempre vai ter dispositivos que sejam capazes de proteger o equipamento por sobrecarga, por falta de fase, sobretensão, em alguns casos proteção para evitar que um equipamento rode sem um determinado fluido, que é a proteção de nível, entre outras proteções que a gente vai estudar ao longo do tempo.